A paz do Senhor Jesus! Eu me chamo Vanessa Santana e hoje estudaremos juntos a lição de número 11, o reinado de Ezequias, de uma maneira bem prática, com dinâmicas, com interação entre os alunos e que o Espírito Santo de Deus ele possa estar nos conduzindo no nosso estudo de hoje. Depois de uma leitura bem atenta do segundo livro dos Reis, capítulo 18 e capítulo 19, e eu também te aconselho a estar estudando o capítulo 20, também no livro de 2 Crônicas, o capítulo 29, 30, 31 e 32, e também o livro de Isaías, no capítulo 36 e 37. Assim, nós estaremos estudando o reinado de Ezequias. Depois dessas leituras, nós partimos para o nosso estudo de hoje. Na introdução, o autor da lição já vem logo nos apresentando que o reinado de Ezequias foi um dos melhores que já aconteceu em Judá. Nós vemos aqui que a gente vê uma sequência de reis onde fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, tanto no reino do norte quanto no reino do sul, que é Judá. E a gente agora vai conversar um pouquinho mais, estudar sobre esse rei, o rei Ezequias, que foi um dos melhores, porque ele confiou no nosso Deus, ele obedeceu ao nosso Deus, e tudo isso culminou a um avivamento em Judá, a um avivamento do povo de Deus. E é justamente isso que nós estaremos falando nessa lição. No primeiro tópico vem tratando que o justo reinado de Ezequias. Ezequias ele reinou e reinou bem, agradável aos olhos do Senhor, porque ele tinha muitos exemplos ruins a ser seguidos. A gente vê que o seu pai, Acaz, ele não fez o que era correto aos olhos do Senhor, ele instalou cada vez mais a idolatria no meio do povo. Então a gente vê que exemplos bons, ele tinha muito pouco a seguir. A personalidade familiar dele, que era o pai dele, não mostrou um exemplo bom de reinado. Contudo, Ezequias, ele foi um rei fiel ao Senhor. E a gente vê que ele foi aquela pessoa que não importa as influências que estão ao seu redor, ele sabia muito bem o que deveria fazer, ele sabia muito bem a que ele deveria confiar, e ele confiou no Senhor, entregou o seu reinado nas mãos do nosso Deus. E a gente vê que tudo isso, ele começou a fazer, a confiar no Senhor, desde o início do seu reinado. No primeiro tópico vem falando, no primeiro parágrafo vem falando que ele foi um rei reformista. E a gente vê que reforma, ela pode ser, ela é uma palavra bem ampla. Ela pode ser uma reforma política, uma reforma social, uma reforma na área da saúde, uma reforma de uma casa, das paredes de uma casa. E reforma parte do conceito de que é algo que necessita ser reparado. Não é algo que precisa ser destruído, construído novamente, mas algo que precisa ser reparado. E Judá precisava ser reparada. Sua aliança com Deus precisava ser reparada. A gente vê casos como Sodoma e Gomorra, que foi necessário a destruição. Como a gente viu que o pecado deles era tão grande que foi necessário aquela destruição. Mas agora em Judá, Deus ele coloca no coração do rei Ezequias uma reforma espiritual, uma renovação. E Ezequias, ele começa a fazer isso desde o primeiro mês do seu primeiro ano de reinado. Isso nos ensina que quem quer se colocar na posição do nosso Deus, no centro da vontade do nosso Deus, começa no hoje, começa no agora. A gente lembra que a gente sabe muito bem que a academia, aquele negócio de dieta, de começar a academia, a gente logo diz que vai começar a partir de segunda-feira. Porque final de semana não é dia de começar a dieta, não é dia de começar exercícios físicos em academia. A gente sempre fica adiando para a segunda-feira, e às vezes aquela segunda-feira não dá certo e adia para outra segunda-feira. Mas só que a gente vê que nas coisas do nosso Deus, quem quer realmente buscar a presença de Deus, começa a buscar no hoje, no agora. Quem quer buscar a presença de Deus não diz amanhã eu vou orar mais, amanhã eu vou buscar mais, amanhã eu vou ler mais. Começa a buscar a partir de hoje, a partir de agora. Porque quem quer realmente vive como quem quer, vive com atitudes de quem realmente deseja aquilo. E Ezequias, ele desejava muito um concerto de Judá com o Senhor, por isso que ele iniciou já nos primeiros momentos de reinado. E a gente vê que ele chama agora ao povo, os levitas, os sacerdotes,
à reparação do templo, a essa reforma do templo do Senhor. E aí a gente vê no livro de 2 Crônicas, no capítulo 29, que ele diz o seguinte: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor. Veja que interessante que Ezequias fala para os levitas: santificai-vos agora e depois santifique a casa do Senhor. Porque é necessário a gente estar consagrado, a gente estar na posição que Deus quer, a gente ter buscado, clamado a Ele, para depois agir conforme a vontade dEle, depois buscar a santificação da casa do Senhor, depois se dedicar à obra do Senhor. Mas primeiro eu deveria buscar, eu devo buscar, e aí o rei Ezequias, ele está nos orientando isso aos levitas. Busque santificar-se primeiro, santificai-vos agora. Santifique-se agora, porque o seu trabalho vai ser de santificar o templo. Ezequias, ele estava agora chamando os trabalhadores da obra do Senhor para poder fazer esse reparo, esse renovo no templo do Senhor. Eles começam a tirar todas as imundícies que tinha na casa do Senhor, a fazer o reparo na casa do Senhor. É isso que vem se tratando no nosso segundo parágrafo, a purificação dos lugares sagrados. Porque os lugares sagrados começaram agora a ser reparados. Existia lá dentro coisas que não agradavam ao Senhor. No versículo 16 do capítulo 29 do segundo livro dos Reis, vem falando que os sacerdotes entraram na casa do Senhor para a purificar e tiraram para fora ao palácio da casa do Senhor todas as imundícias que achavam no templo do Senhor. Tiraram para fora. Versículo 18 diz: todos os utensílios, todos os seus objetos. E ele repete isso: todos, porque todas as coisas, aquelas coisas que eram dos objetos do rei Acaz, que foi o pai de Ezequias, todas essas coisas que estavam desagradando ao nosso Deus, ele foi retirada. Foi tirado daquele local, da casa do Senhor. Porque agora aquele lugar estava sendo purificado, santificado. Os sacerdotes, os levitas já tinham sido santificados, já tinham se consagrado ao Senhor. E agora chegou a vez do templo do Senhor. Ezequias, ele estava fazendo esse mover entre o povo, entre os levitas, entre os sacerdotes, entre a casa do Senhor, porque o intuito dele era levar o povo à adoração, levar o povo à verdadeira adoração. Então ele estava preparando tudo para que no seu devido tempo o povo pudesse adorar de forma íntegra, de forma total. E a gente vai ver aqui no terceiro parágrafo do primeiro tópico, a adoração nacional. A adoração, ela foi nacional, porque Ezequias chama o povo para essa adoração, para restabelecer o culto a Deus. Ezequias chama o povo e o povo volta-se ao sacrifício, a sacrificar os animais. O povo volta a levar os animais para ser sacrificado no altar. E a gente vê lá no capítulo 30 do segundo livro de Crônicas que Ezequias, ele também chama o povo para a celebração da Páscoa do Senhor. Veja que ele não chama apenas só as pessoas de Judá. Ele envia cartas para cidades de lá do Reino do Norte. Ele não pensou só no Reino do Sul. Ele também pensou nos irmãos dele, que estavam lá no Reino do Norte. Então envia cartas também convidando o povo a vir a adorar, a vir celebrar a festa dos pães asmos. E a gente vê que foi uma festa grandiosa, porque o povo se alegrou. Versículo 26 do capítulo 30. Houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não houve coisa semelhante em Jerusalém. Desde aquele tempo, não houve coisa semelhante. O povo estava sedento pelaquela adoração, pelaquela festa, pelaquele momento com Deus. E Ezequias, que o rei Ezequias, que tinha preparado tudo, que tinha colocado os sacerdotes, os levitas, para poderem trabalhar no templo do Senhor, fazer todos aqueles preparativos, agora estava vendo tudo acontecer nessa festa, onde o povo estava se alegrando, onde o povo estava adorando. E aí a gente vê que o avivamento, ele aconteceu. Porque lá no capítulo 31, versículo 1, fala que acabando tudo isso,
todos os israelitas que se achavam ali, as cidades de Judá, quebraram as estátuas, quebraram os ídolos, derrubaram os altares. A gente vê que todos, e não foi só em Judá, também foi em Efraim, em Manassés também, que é do norte, do reino do norte. A gente vê que esse concerto com o Senhor, ele atingiu todos esses que estavam lá, porque o povo começou a ficar constrangido diante daquela adoração ao nosso Deus, o pecado deles. Eles perceberam que estavam em pecado e eles tomaram a posição agora. Isso se chama avivamento. Essa transformação, esse renovo com Deus. E aí, estudando na Bíblia Pentecostal de estudo, vem falando sobre 4 pontos em que o rei Ezequias, ele fez para alcançar esse avivamento, em que o povo se voltou para o Senhor. O primeiro passo que ele deu foi a confissão de seus pecados. Eles confessaram os pecados. E a gente vê isso lá no versículo 6 do capítulo 29, onde ele fala: porque nossos pais transgrediram, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Eles transgrediram, eles pecaram. E a gente está vivendo nesse pecado. Ou seja, eles confessaram, falaram, declararam: a gente está pecando. E o pecado tem nome, o pecado se chama isso, isso e isso. É idolatria. E tudo isso eles confessaram. Esse é o primeiro passo. E aí a gente já pode estar começando a nossa dinâmica com os nossos alunos. Você que deseja, você professor que deseja, pode estar levando um espelho, vários espelhos, lá para os seus alunos. E leve esses espelhos bem sujos, com um espelho bem sujo, para a nossa dinâmica. E aí você entrega para as pessoas algumas pessoas, ou se tiver espelho para todas as pessoas. E aí você fala assim: olha aqui no espelho e diga para ele: olha, o avivamento vai começar a partir dessa pessoa que você está vendo aí no espelho. A partir dessa pessoa. Só que o primeiro passo já foi dito. O primeiro passo foi a confissão dos pecados. Vê aonde está o erro. Vê o que está se fazendo de errado, o que não agrada ao nosso Deus. E aí você pergunta para os seus alunos: olhe para esse espelho. Veja se há alguma coisa errada neles. Se existe algo tá errado nesse espelho. E aí eles vão dizer: olha, professor, o espelho está bem sujo. Bastante sujo, eu quase não estou me vendo. E aí você vai dizer: justamente isso, é confessar, é poder dizer aquilo que está errado. É não encobrir, colocar para debaixo dos panos, esconder. Pecados, eles precisam ser colocados nomes. Pecados precisam ser mostrados, descobertos. Pecado encoberto, ele vira um pecado doméstico. Ele vira aquele pecado que vai ficar ali para a vida inteira. Mas o pecado, quando ele é descoberto, aí a gente vê a grande necessidade de ser retirado da nossa vida. E aí o aluno, ele vai poder estar dizendo: olha, aqui está muito sujo. E essa sujeira significa os pecados, os nossos pecados, porque nós temos pecado, nós vivemos nesse mundo pecaminoso. E aí vamos para o nosso segundo passo. O segundo passo que a Bíblia de Estudo Pentecostal, ele já vem nos mostrando: a santificação da casa do Senhor. Vemos que o rei Ezequias, ele chama os sacerdotes e os levitas para tirarem do santuário todas as imundícies, tudo aquilo que era errado. E aí a gente vê que essa é uma santificação da casa do Senhor, uma purificação da casa do Senhor. Aí você chega para os seus alunos e entrega um guardanapo ou alguma coisa para que eles possam estar limpando esse espelho, retirando todo esse pecado que há no espelho, toda essa parte que está impedindo do espelho ser visível, visível aos nossos olhos, a gente poder ver o nosso reflexo, e a gente vai retirar toda essa sujeira, toda essa imundícia, tudo que é contrário à vontade do nosso Deus. Isso é um processo de santificação, retirando o pecado das nossas vidas. O livro de Romanos vem nos mostrar que há 3 passos que nós devemos passar, que nós iremos passar. 3 passos. Primeiro é a justificação. Nós somos justificados pelo sacrifício de Jesus lá na cruz, quando aceitamos esse sacrifício, quando aceitamos o Senhor como o único e suficiente Salvador das nossas vidas.
nós estamos sendo santificados. Nós estamos passando pelo processo de santificação. Quando a gente não está mais no domínio do pecado. Olha, o pecado ele existe, porque vivemos ainda nesse mundo pecaminoso. O pecado ele ainda vai ser presente, mas o domínio dele já não existe mais. Nós não estamos mais sendo dominados pelo pecado. Isso é a santificação. Dia após dia negando o meu eu. Dia após dia limpando toda a sujeira que há ainda em nós. E aí um dia o Senhor irá voltar e levar a sua igreja e nós estaremos na glorificação, aonde não vai mais ter a presença do pecado. Não vai mais existir o pecado. Então, essa santificação, ela é muito importante. Ser retirado tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Foi isso que o rei Ezequias mandou fazer. E isso ele fez tanto de forma interna com os sacerdotes levitas, tanto de forma externa na casa do Senhor. O outro passo foi a renovação do concerto. A gente vê aqui que ele diz assim, agora me vendo ao coração, agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor. E que concerto era aquele? Era que devemos renovar a nossa dedicação ao nosso Deus. Aquele povo, aqueles levitas, aqueles sacerdotes, o rei, estava renovando a sua dedicação ao nosso Deus. Eu nasci para adorar o nosso Deus, eu nasci para servir a este Deus. Eu sou uma soldada, eu faço parte do exército do nosso Deus. Então, com isso, eu tomo uma posição de dedicação à obra do nosso Deus. Com isso, você pode estar dizendo para os seus alunos, olha agora no espelho, tá limpinho, você está enxergando agora, você está se enxergando. E a partir disso, olha para dentro de si e analise se há algo que precisa ser renovado, esse concerto com o Senhor, essa dedicação. Lembramos do livro de Apocalipse, onde diz assim, volta ao teu primeiro amor. Existe necessidade de voltar ao teu primeiro amor? Existe a necessidade de voltar a práticas de quem se dedicava à obra do Senhor? E aí você vai permitir que seus alunos fiquem olhando para dentro de si. Esse espelho é justamente para mostrar quem nós somos. Para deixarmos de olhar para o lado e dizer assim, o avivamento vai começar quando o líder fizer alguma coisa, quando tal pessoa fizer alguma coisa. É para a gente olhar dentro de si. Olhar aqui no espelho e ver a nossa fisionomia. Ver aquilo que eu posso fazer para a adoração ao nosso Deus. E o último passo que Ezequias fez foi anunciar um sacrifício expiatório. A gente viu aqui que Ezequias, ele chamou o povo agora para a adoração, para restabelecer o culto a Deus. E naquela época, o culto era feito com o sacrifício dos animais no altar do Senhor. O sangue daqueles animais sacrificados no altar, derramado para a expiação dos seus pecados. E hoje, nós aceitamos, nós confessamos, nós recebemos o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário, que foi por mim e por você, pelos nossos pecados, para a remissão dos nossos pecados. Então, todos esses passos foram dados pelo rei Ezequias, e nós podemos enxergar isso com a sua palavra. E a gente vê que tudo isso culminou numa adoração, em um renovo espiritual, em um avivamento. Se queremos receber o avivamento da parte do Senhor, precisamos buscá-lo com integridade, com clareza de fé, com busca, com certeza. Precisamos buscar a presença do nosso Deus. Mas, diante de tudo isso, o rei Ezequias, que estava adorando ao nosso Deus, estava trilhando o caminho da verdade, sem se desviar para a esquerda ou para a direita, seguindo no alvo de Deus, a gente vê que mesmo assim, setas malignas vieram sobre a vida dele. Mesmo assim, dificuldades vieram no reino de Ezequias. E isso já vem se tratando lá no terceiro tópico, tanto no terceiro tópico quanto tanto no segundo tópico quanto no terceiro tópico. A gente vê que mesmo um adorador, ele passa por situações difíceis. Isso não quer dizer que Deus está desaprovando ele, isso não quer dizer que Deus ele está castigando ele. Não, todos, assim como o sol queima na cabeça de todos,
Todos nós passaremos por situações difíceis nas nossas vidas. E a situação difícil ao qual o rei Ezequias passou foi com relação ao rei da Assíria. E aí a gente lembra um pouquinho que na semana passada nós estudamos sobre o reinado de Oséias, aonde a gente falou sobre o cativeiro de Israel. A Síria tomou Israel, o reino do norte, ela invadiu Samaria, invadiu e tomou. Segundo parágrafo, Senaqueribe invade Judá. E aí, para a gente entender por que ele invade Judá, nós precisamos voltar um pouquinho à história e lembrar que Judá, ele estava nesse momento sendo vassalo, ou seja, súdito da Assíria. Senaqueribe era o rei da Assíria naquele momento. E aí a gente vê que o reino de Judá pagava tributos anuais ao rei da Assíria. Mas a gente vai analisar a história e ver que tudo isso que o rei Ezequias ele fez, ele conduzia com prudência e ele também se revoltou contra o rei da Assíria e não o serviu. Ele se revoltou contra o rei da Assíria e não quis mais pagar esses impostos, esses tributos ao rei da Assíria. E com isso, a Assíria, Senaqueribe, ele começa a se revoltar, ele começa também a se armar contra Judá. E para isso, ele faz afronta ao nosso Deus. Então, para desestabelecer o povo de Deus, para enfraquecer ainda mais ao povo de Deus e também mostrando a sua autoconfiança, Senaqueribe, ele manda um homem chamado Rabissaque para poder falar em voz alta e na língua do povo contra o rei Ezequias e contra o próprio Deus. Lá no segundo livro dos Reis, capítulo 18, vem dizendo, assim diz o rei da Assíria, não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão, nem tampouco vos faça, Ezequias, confiar no Senhor, dizendo, certamente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria. Veja, ele estava dizendo assim, não dê ouvido a esse rei. Lá no livro de Isaías, vem falando no capítulo 36, vem falando que ele também disse, veja, os outros deuses dos outros povos livraram seus povos, as suas terras? Não, nem mesmo em Israel foi livre da mão da Assíria. Vocês realmente acreditam que os seus deuses vão livrar das mãos da Assíria? Era justamente isso que eles estavam falando. E aí a gente vê que a afronta, ela foi uma difamação contra Ezequias e uma afronta contra a grandiosidade do nosso Deus. Ele estava dizendo, o seu Deus não é grande, o seu Deus não é poderoso, o seu Deus não vai te proteger de tudo isso. E aí estava chamando o povo a se render. Mas a gente vê que por ordem do rei Ezequias, todos ficam calados. Ninguém fala nada. E por que ninguém fala nada? Porque tem coisas que não é para a gente estar debatendo, não é para a gente estar querendo mostrar quem está certo ou quem está errado. Tem coisas que é o Senhor que vai mostrar, é o Senhor que vai nos julgar, é o Senhor que vai à frente falar por nós. E aí no capítulo 19 do segundo livro dos Reis, versículo 1, vem falando que quando Ezequias ouviu tudo isso, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Ele se humilhou, ele rasgou as suas vestes, mostrou toda a sua tristeza, toda aquela situação e correu para a casa do Senhor. É o que vem se tratando no nosso segundo parágrafo do segundo tópico. O temor do rei Ezequias. Ezequias, ele tinha um temor ao nosso Deus. Ele não temia aos outros reis. Ele não temia a toda aquela situação. Ele estava assim, sentindo que estava passando por uma dificuldade. Estava assim, sentindo que estava passando por um processo difícil. Mas a sua confiança no Deus Todo-Poderoso permanecia de pé.
ele permanecia clamando ao nosso Deus. Ele clamava antes de tudo isso acontecer, clamava na abundância, adorava na abundância, e agora na dificuldade a qual estava passando, ele também estava clamando ao nosso Deus. E a gente vê que ele entrou na casa do Senhor para poder chorar, para poder clamar, para poder apresentar ao Senhor toda essa situação. A gente vê também que a Síria, ela começa a distribuir cartas para afrontar ainda mais, para atemorizar ainda mais. E o rei Ezequias, ele pega essa carta e coloca diante do Senhor. As minhas causas coloco diante do Senhor. E aí a gente vai ver o exemplo também daquela sunamita. A sunamita, que está lá logo no início do segundo livro dos reis, vem falando que ela tinha um filho e que aquele filho teve uma dor na cabeça e com aquela dor na cabeça ele veio a falecer. E a sua mãe, a sunamita, vendo isso, pega o menino, coloca lá no quarto do profeta Eliseu, o quartinho a qual ela tinha feito em sua casa, e corre atrás do profeta, do homem de Deus, para poder trazê-lo à vida. E a gente vê que no caminho, as pessoas falando com ela, ela diz, vai tudo bem. Está tudo bem? Vai tudo bem. Por quê? Porque ela sabia que aquelas pessoas não iriam resolver nada. Não iria adiantar de nada falar para aquelas pessoas o seu problema, a sua necessidade. Ela tinha que chorar diante daquele que poderia resolver. Então ela foi ao encontro do profeta, ela chorou lá, ela falou lá, ela lutou pelo seu filho, pelo seu desejo de torná-lo à vida, lá para quem poderia resolver. E o rei Ezequias, ele fez a mesma coisa. Ele não começou a bater boca contra o rei da Síria. Ele buscou diante do Senhor a resposta. Buscou diante do Senhor a sua vitória. E a gente vê aqui que o autor da lição, ele vem falando que aqui aprendemos que a obediência a Deus não é sinônimo de ausência de problemas e enfrentamentos. Entretanto, a mão poderosa do Altíssimo nunca deixa seu povo desanimado. Quando nós estamos na obediência ao nosso Deus, não quer dizer que tudo vai ser flores, não quer dizer que não vai ter nenhum problema, não quer dizer que não vai ter nenhuma dificuldade, nenhuma frustração. Mas a mão poderosa do nosso Deus estará conosco. Confiamos no nosso Deus. Na segunda carta a Crônicas, na segunda carta aos Coríntios, Paulo vem dizendo, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Perseguidos sim, mas abandonados nunca. E aí a gente vê que a mão do Senhor, ela é conosco. O poder do nosso Deus, ele é conosco. Devemos confiar nesse Altíssimo, nosso Deus Todo-Poderoso. E aí o nosso terceiro parágrafo vem dizendo sobre a oração do rei e o livramento do Senhor. E a gente vê aqui que o rei, ele orou, ele clamou ao nosso Deus. Lá no livro de Isaías, vem falando, o profeta Isaías, ele vem falando sobre esse clamor. E em outros textos também, ao qual nós já citamos, também vem falando sobre esse clamor, essa oração confiante de Ezequias, pois Ezequias confiava no Senhor para poder tomar providência, para poder passar à frente de toda aquela situação. E aí a gente vai ver no capítulo 37, o versículo 16 e 18, essa oração que Ezequias ele fez, porque ele pega em suas mãos as mensagens que a Síria estava entregando para atemorizar, para desestabilizar, para poder se fortalecer. Ele pega aquela mensagem e leva à casa do Senhor. E lá ele diz, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu és o Deus, tu somente, de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abra, Senhor, os olhos e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. Veja que Ezequias, ele não estava preocupado no seu nome, no seu reinado,
justo no meu reinado vinha o cativeiro, ele não estava preocupado diante disso. Ele estava mostrando para o Senhor, eles estão afrontando o nome do Deus vivo. Veja ao Senhor, eles estão te afrontando. Ouve ao Senhor, inclina ao Senhor. Abre os seus olhos para tudo isso. Veja que estamos passando por toda essa situação. E aí a gente vê lá em Jeremias, capítulo 33, versículo 3, invoca-me e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Invoca-me, povo meu, invoca-me e responder-te-ei e responderei. Quando nós invocamos o nome do Senhor, quando nós buscamos o nome do Senhor, Deus nos responde. E Deus conforta o rei Ezequias. É o nosso segundo parágrafo, nosso terceiro tópico. Deus conforta o rei Ezequias. Lá em Isaías, no versículo 6, no versículo 7 e outros versículos, Isaías, usado por o nosso Deus, fala para o rei Ezequias: não temas, à vista das palavras que ouvistes, com as quais os servos do rei da Assíria de me blasfemarem. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor e voltará para a sua terra, e far-lo-ei cair morto à espada na sua terra. Veja o poder de Deus aqui sendo mostrado. Estão preparando Ezequias, mostrando que não há o que temer. Se a sua confiança está no Senhor, permaneça. Permaneça, pois o Senhor é quem vai à sua frente. Não temas, pois o Senhor, Ele ouve o nosso clamor. E aqui o Senhor já está fazendo um resumo daquilo que iria acontecer com a Assíria. Que eles iriam ouvir rumores, que eles iam cair morto. E o próprio rei iria cair morto à espada na sua própria terra. E a gente vê que lá no capítulo 37, no versículo 36 e 37, vem falando esse momento. E esse momento, ele não só é descrito em Isaías, mas ele também é descrito no livro dos reis, ele também é escrito em crônicas. E a gente vê que o anjo saiu. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo era corpos mortos. O anjo do Senhor já tinha ferido 185.000 de lá do exército da Síria. E aqueles que sobraram, quando olharam pela manhã, viram que estavam todos mortos. Assim Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e se foi e voltou e ficou em Nínive. Veja que o Senhor é quem guerreou. Quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor, é Ele quem guerreia as nossas guerras, é Ele quem batalha as nossas batalhas. E veja que o povo de Judá não precisou agora estar lá na guerra, lutando, podendo perder vidas, podendo se machucar. O próprio anjo do Senhor, o Senhor mandou o seu anjo e veio e resolveu toda aquela situação. O rei da Síria, Senaqueribe, ele retornou, ele fugiu para Nínive. E quando a gente olha lá o finalzinho da vida dele, a gente vê que o fim dele foi trágico, o fim de Senaqueribe foi trágico, porque ele foi assassinado pelos seus próprios filhos. Está lá no segundo livro de Crônicas, capítulo 32, versículo 21. Ele foi assassinado pelos seus próprios filhos. Está lá no segundo livro de Crônicas, capítulo 32, versículo 21. Ele foi assassinado pelos seus próprios filhos. E a gente vê que aquele que se levanta contra o Senhor, nós não precisamos agora estar batalhando, porque nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. O Senhor é que vai à frente e vai guerrear as nossas guerras. Então, com isso, nós analisamos aqui esse forte exemplo, esse grande exemplo de Ezequias, do rei Ezequias, que viu que o reinado dele foi muito próspero. O reinado dele foi de busca incessante pela presença do nosso Deus, pela justificação da palavra do nosso Deus, pela confiança no nosso Deus. E a gente vê aqui que mesmo assim, coisas difíceis aconteceram na vida dele, dificuldades vieram no seu reino, mas ele se manteve na posição. Que possamos nós também se manter na posição
estando na bonança, estando nas dificuldades, em qualquer situação. Como diz o próprio Paulo, tudo podemos naquele que nos fortalece. Eu posso estar na bonança, eu posso estar na fartura, eu posso estar passando necessidade, eu posso estar na fraqueza, porque tudo posso naquele que me fortalece.